parar de se sabotar à noite? Esse é o tema da live de hoje e é isso que eu quero conversar com vocês hoje, dar algumas estratégias para você que se sabota à noite e eu tenho certeza que se você aplicar isso no seu dia a dia, com certeza você já vai melhorar muito essa fome e essa vontade que você tem de comer besteira à noite, beleza? Então, esperando a galera entrar aí, lembrando que essa é a quarta live de 5 da semana Black Week aqui com a promoção do programa DSD. Então, lá no programa DSD você tem treino, dieta, suporte, tudo que você precisa, inclusive aulas assim, que te ensinam estratégias práticas para você conseguir emagrecer e definir o seu corpo. E a gente está com um valor menos de R$30 mensais, beleza? Então clica no link da bio ou digita Black aqui embaixo que você vai ter acesso a essa oferta. Mas ela vence amanhã. Então amanhã, sexta-feira, é o último dia que você tem para entrar no programa DSD por um valor super promocional que não vai se repetir, tá? Então, semana de Black Week, a gente tem promoção, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Como é que vai funcionar aqui? Eu vou falando para vocês, dando a aula mesmo, mostrando para vocês como que vocês fazem. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês tenham com relação à sua noite, à sua rotina ou algo que esteja acontecendo na sua vida, alguma dúvida, perguntem. Tá? Quem está na live aqui tem a vantagem de tirar dúvida ao vivo. Quem está assistindo a live vê as informações, mas quem está aqui tem privilégio de tirar dúvida comigo no ao vivo. Beleza? Então, antes da gente começar a live, me contem aqui quem tem problema de noite em comer besteira, em comer demais, quem que já passou por essa fase ou ainda passa e não está conseguindo ter resultados porque a noite te sabota. E eu vejo que isso acontece com muita frequência com as minhas alunas de consultoria, né? Então, às vezes elas têm muita fome no período da noite, elas não conseguem manter a dieta de noite. E aí está justamente um dos piores pontos que a gente tem. Muitas vezes a dieta ela não está alinhada para te impedir de ter essa fome no período da noite. Então a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para que você tenha menos fome de noite, né? Eu tenho enquanto estou acordada, eu não paro. Então, talvez a sua dieta não esteja muito balanceada aí, né? Para a gente ter uma dieta balanceada, basicamente, a gente precisa tentar ter proteínas e fibras em todas as refeições. Por quê? Proteínas e fibras, elas são as responsáveis por deixar a gente saciado, por não deixar a gente com fome. Então, proteínas, fibras e água. Se você fizer isso em todas as refeições, já vai ajudar muito, principalmente se você tem fome o dia inteiro. Ok? Mas vamos falar especificamente do período da noite aqui, que eu vejo que onde as pessoas erram principalmente. O que acontece é que a gente de noite tem uma maior fadiga mental. Então, vamos colocar que a gente tem um marcador de força de vontade, por assim dizer. Quando a gente acorda, a gente está descansado, a gente está super bem, a gente está na pegada para fazer dieta, né? Hoje vai dar certo. O que vai acontecendo? Ao longo do dia, essa força de vontade vai começando a acabar. Porque a gente vai ficando cansado. A fadiga atinge a gente durante o dia. Quando a gente chega de noite em casa, a gente está com uma propensão muito maior a fazer besteira. Né? Fazer besteira, pedir comida, fazer alguma coisa calórica. Enfim, tem muita gente que também faz dieta comigo e não gosta de cozinhar no período da noite. Então, essas pessoas que têm uma dificuldade no período da noite se deve por conta de noite você estar muito mais emocional e muito menos racional. Né? Você não consegue tomar boas decisões no período da noite. Seu cérebro está cansado, você tem dificuldade de pensar. E quando você está com dificuldade de pensar, você sempre vai preferir o prazer momentâneo do que o prazer futuro. Né? Ou vamos pedir uma pizza ou a gente vai fazer dieta? Vamos pedir uma pizza. Né? Você está mais emocional. E aí quando você junta, por exemplo, o período noturno com álcool, aí que você está totalmente emocional, aí que o seu cérebro racional desliga e aí você acaba agindo tudo por impulso. Você não liga para dieta, você vai, bebe um monte, come um monte e aí depois no dia seguinte você se arrepende porque o cérebro racional já descansou. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é, de noite você está mais suscetível a fazer besteira. Então, você tem que traçar estratégias que te ajudem a fazer menos besteira no período da noite, ok? Outra coisa que acontece é o hormônio da fome e da saciedade estarem invertidos. Então o hormônio da fome está lá em cima, então estou com bastante fome no período da noite, e o hormônio da saciedade está baixo.
E eu preciso organizar e alinhar eles para que eles cheguem um pouco mais equilibrados no período da noite. Tem muita gente que, por exemplo, faz 3 refeições no dia. Café da manhã, almoço e janta. E o que acontece? Café da manhã, vamos supor que seja umas 8 horas da manhã, né? Aí o almoço seja meio-dia. E aí o jantar seja 18, 19 horas. Entre meio-dia, 18 e 19 horas, a gente tem uma janela muito grande de horas sem comer. E por isso que o hormônio da fome chega lá no talo e o da saciedade chega abaixo. Por quê? Porque você ficou muito tempo sem comer. Então, se você não controlar isso, provavelmente você vai chegar em casa e destruir. Comer muito, comer doce, comer coisas gostosas, né? E aí você acaba jogando a dieta fora. Então, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é adicionar uma refeição nesse período da tarde, justamente para te ajudar a controlar e chegar de noite com menos fome. Tá? É uma possibilidade que você tem. Inclusive, eu sempre ofereço essa possibilidade. Eu acho que o mais próximo que você tem de uma dieta mais saudável e que você controle a janta é você fazer pelo menos 4 refeições. Tem gente que faz mais, tem gente que faz 5, 6 refeições. Depende muito também de como que está a sua disponibilidade para comer. Né? Tem muita gente que, por exemplo, não consegue parar no período da tarde para comer. Existe, mas você tem alguns macetes para você fazer. Por exemplo, você pode suplementar, você pode tomar um whey que vai te dar saciedade porque ele é proteína, né? E aí de noite você chega um pouquinho mais tranquila para comer. Tem possibilidades, né? Tem algumas estratégias que a gente pode fazer. Estou contando aqui algumas que eu já utilizei com as minhas alunas e que costumam dar certo, ok? Aí você adapta para a sua realidade, beleza? Mais alguma dúvida aqui por enquanto, turma? Tá tranquilo? Então, beleza. Vamos prosseguir aí. Outra coisa que acontece é uma busca de uma recompensa emocional do seu cérebro. Então, seu cérebro está sempre buscando uma recompensa pelo seu dia estressante, né? Então, você teve um dia estressante no trabalho, né? Você trabalhou, às vezes você fez o treino na academia, tudo bonitinho. Você está totalmente estressado no período da noite. E aí, tem muitas pessoas que têm o hábito de se recompensar com comida. Então, eu fiz tudo certinho, vou comer X. Ou, eu mereço isso daqui no período da noite, vou comer uma pizza, vou pedir uma comida, vou pedir um delivery. E isso acaba com o seu autocontrole. Quando você tem esse hábito de se recompensar com comida, as chances são que você sempre vai acabar extrapolando as calorias das suas refeições, né, e as calorias da sua dieta. Consequentemente, você vai ganhar gordura. Então você tem que começar a trocar esse hábito. Geralmente a gente tem muita dificuldade de perder um hábito. Né? Eu quero perder o hábito de fumar, eu quero perder o hábito de beber. Geralmente, para a gente perder um hábito é muito difícil, por isso que a gente tende a substituir esse hábito. Como substituir o hábito? A gente pode, por exemplo, se eu bebo muito, eu começo a trocar a minha cerveja, por exemplo, por uma cerveja zero. Depois eu troco a cerveja zero por uma bebida zero calorias. Depois eu posso trocar essa bebida zero calorias por uma água. Então eu vou tendo níveis e vou tendo estratégias onde eu vou subindo de degrau em degrau para chegar no ideal. Então, fazer dieta de uma maneira correta é justamente respeitar esses degraus. Porque tem muita gente que quer passar do primeiro degrau para o último. Ou seja, eu bebo cerveja, eu vou tomar água direto. E acaba que a pessoa desiste no meio desse caminho. Então a gente ir devagar subindo os degraus e tendo estratégias para você conseguir manter esse hábito é muito mais fácil de você conseguir fazer a dieta do que você exagerar nesses degraus, né? Querer subir muito rápido, certo? Então sempre devagar é mais garantido que você consiga, ok? Então, o que você pode fazer, por exemplo? Minha recompensa no período da noite é, sei lá, comer besteira. Você pode se presentear, por exemplo, com um episódio de alguma série, né? Você pode fazer meditação, você pode fazer automassagem, você pode fazer uma leitura, você pode procurar hobbies que você goste de fazer no período da noite, que te relaxam, para você ter uma noite de sono também adequada, e dessa forma você ir trocando isso daqui, a comida, por outro hábito. O hábito ele é muito particular, né, turma? Então cada pessoa vai ter o seu. Mas começa a tentar se recompensar com algum hábito que não tenha calorias. Tá? Esse é o primeiro ponto e muito importante para você. Outro ponto fundamental, o ambiente ele influencia muito
nesse período da noite da gente fazer besteira. Então vamos supor que eu, sei lá, tô voltando de carro lá do meu trabalho, ou tô pegando o transporte público, alguma coisa do tipo, e eu vou, durante essa viagem, vendo sempre propaganda de comida. Vou vendo propaganda de combo, de rodízio, aí aparece uma pessoa cozinhando na frente. Meu, você vai ficar com vontade de comer besteira. Né? Ainda mais se você segue pessoas que não fazem dieta, ou restaurantes, ou alguma coisa do tipo. Você sempre vai ter vontade de comer besteira. Então a minha sugestão para você nesse caso é você parar de consumir esse tipo de conteúdo. Conteúdo que te dá vontade de comer. Né? Então, beleza, o que eu faço? Para de seguir essas pessoas, esses restaurantes que sempre te dão vontade de comer. Inclusive, muitas vezes não é nem só a vontade de comer a comida, é o próprio está com desconto aqui, ó, é dobro, triplo pelo preço de um. Às vezes você vai de olho gordo, você nem precisava, nem estava afim de comer aquilo, mas porque tá barato, você vai e pede e come tudo. Então, assim, você tem que ter parcimônia e, de preferência, parar de seguir mesmo esse tipo de página que te dão gatilhos, ok? Isso vai ser fundamental para você conseguir controlar aí o período da noite. Beleza? Dúvidas aqui, turma? Tá tranquilo? Se tiverem dúvidas, perguntem aí, ok? E a gente tem também as crenças, né? Então, as pessoas que acreditam que eu trabalhei bem hoje, então eu mereço um docinho. Eu trabalhei mais do que eu deveria, eu posso comer X. Ou eu treinei cardio, eu fui na academia, eu posso comer isso, porque tem as mesmas calorias. E na verdade a gente sabe que é muito mais fácil você comendo besteira, você superar as calorias de um treino facilmente. Né? Pra gente ter ideia aqui, 1 hora mais ou menos de esteira caminhada, gasta 200, 250 calorias. Se você come um pedaço de bolo, tem 400, 500 calorias. E aí, você já se lascou. Não dá para compensar uma dieta ruim com treino. A gente não consegue fazer isso. É muito mais fácil comer do que fazer dieta. Entende? Então você tem que tomar cuidado com isso. Não reforce esse pensamento de que você merece comer alguma coisa. É muito melhor você encaixar alguma coisa que você goste na sua dieta do que você achar que ficar merecendo um pedaço de bolo, um sorvete. Que nem, tem muitas alunas minhas que elas têm chocolate no período do almoço. Eu tenho vontade de comer um docinho no almoço. Você botando chocolate no seu almoço, você matou a sua vontade de comer doce e você consegue seguir sem problema nenhum, sem sair da dieta. O problema são as pessoas justamente tirarem o doce, achando que o doce engorda, e aí elas vão passando a semana e aí no final elas estão tão cansadas que elas simplesmente comem uma barra de chocolate. E aí elas acabam avacalhando a dieta. Então, é preferível você colocar pequenas doses que matem a sua vontade de comer doce do que você esperar e aí você comer tudo de uma vez. Ok? Porque muitas vezes a pessoa até exagera, ela come mais de uma barra. Às vezes ela vai e come outra sobremesa que tem, sai devorando tudo que tem pela frente. Então você tem que tomar cuidado com isso. Ok? Existem casos que o que eu estou falando aqui já elucida você e você consegue tomar uma atitude sozinha e traçar estratégias para você. Existem casos que são traumas um pouco mais graves, que aí você pode tratar na terapia mesmo. Tá? Mas para a maioria das pessoas, só de conhecer isso, ela já começa a entender e começa a ajustar a rotina dela para que ela consiga ter resultado. Beleza? Tranquilo, turma? Bom, dito isso, então esses são os principais motivos pelos quais as pessoas avacalham no período da noite. O que a gente pode fazer para resolver isso? Vamos lá. Primeiro, o ideal é que você evite um jejum desorganizado. Por quê? Ficar muito tempo sem comer provavelmente vai te fazer comer muita besteira no período da noite. Ainda mais se você é aquela pessoa que eu falei que tem 3 refeições ou que come muito pouco de manhã achando que tá ajudando na dieta, quando na realidade se chega de noite você come muito mais. É porque você está errando no período da manhã e da tarde. Então coloca mais comida no período da manhã e da tarde, aproveita também porque no período da manhã e da tarde você vai gastar mais energia, e aí de noite você come menos. É mais inteligente você colocar mais comida no período da manhã e da tarde do que da noite.
certo? E o que as pessoas fazem? Justamente o contrário. Quando elas estão com força de vontade no período da manhã, elas não comem nada, elas dão uma segurada, e aí chega de noite e elas avacalham tudo. Então, tenta controlar melhor a quantidade de comida que você coloca em cada período, ok? Isso é fundamental, beleza? Colocar o lanche da tarde, como eu falei anteriormente, né? Então, se você não faz esse lanche da tarde, coloca um lanchezinho da tarde. A maioria dos lanches é bem rápido de comer, né? 5, 10 minutos para comer um sanduíche. Tomar um whey, então, é só colocar água, bater e tomar. Então é super fácil de encaixar, às vezes as pessoas complicam. O whey, por exemplo, se você levar numa shakeira, você leva em qualquer lugar, numa shakeira lá, qualquer lugar você consegue tomar. Você bota água, bate lá e toma, ok? Tô dando só um exemplo muito simples para você, mas você pode levar um pão com ovo, você pode levar outra coisa que esteja na sua dieta, beleza? Então, isso é importante de você saber. Um lanche da tarde faz total diferença para você comer menos no período da noite, ok? Saludos para você de Chile. Oh, muito obrigado. Saudações. Cuidados particulares Chile. Que legal. Já tô chegando no Chile aí, hein, turma? É isso aí. Que bom tá atingindo tantas pessoas, né? Não só no Brasil, mas em outros países. Isso me deixa muito feliz, né? E provavelmente só espanhóis mesmo que vão acabar me entendendo aqui, né? Portugal também, de repente. Mas beleza. Turma, outra coisa que é importante vocês terem: proteínas e fibras em todas as refeições. Por quê? Proteína e fibra te dá muita saciedade. Então, comer fruta, comer legume, comer proteína. Proteína, ovo, leite, carnes. Então, priorizar em todas as suas refeições ter proteínas e fibras vai te ajudar a ter menos fome no dia. Ok? Então, evita comer, por exemplo, beliscar no período da tarde. Você vai comer uma bolacha, você vai comer alguma coisa do tipo que tem nas empresas, né? Tomar um café com bolacha. Cara, isso daí vai te deixar com uma fome e aí você vai querer comer mais besteira no período da noite. E geralmente você não vai querer comer saudável, não. Você vai querer comer alguma coisa doce, alguma coisa que te mate essa vontade, né? Então toma cuidado com isso, beleza? O que eu também faço com as minhas alunas? Eu libero na dieta delas, não só no período da noite, mas ajuda assim no período da noite, frutas e legumes. Por quê? Melancia, algumas frutas, tá? Não todas, mas essas daqui são as menos calóricas e são interessantes de você ter. Melancia, melão e morango. Por quê? Em 100 gramas, você tem mais ou menos aí em torno de 30 calorias. Então é muito baixinha a caloria das frutas. Sendo baixinha a caloria das frutas, fica muito mais fácil de você comer e você não estragar a sua dieta, né? Então, eu libero à vontade. Quer comer 200, 300 gramas? É muito melhor. Imagina, para você comer a mesma quantidade de calorias que tem numa barra de chocolate, né? Uma barra de chocolate 25 gramas mais ou menos tem 130 calorias. Para você comer isso de morango, de melancia, de melão, são 400 gramas. É muita coisa. E aí vai te saciar muito mais. Então, libera à vontade mesmo. Se quiser comer 1 quilo, come. É melhor do que você estar comendo besteira. Certo? Então, legumes também. Então, quais legumes dá para comer à vontade? Berinjela, abobrinha, palmito, cenoura, abóbora, enfim, tem um monte de legumes de menos de 30 calorias em 100 gramas que dá para você colocar na sua dieta sem problema nenhum. O importante é que eles tenham fibras e água, que isso vai te dar saciedade. Outro ponto importante, beber água, né? Às vezes o seu corpo ele confunde fome com sede. Tanto que, por exemplo, muitas vezes você acorda com fome, mas se você beber um copo de água de 500 ml, 200 ml, essa fome já vai um pouquinho fora. Você já perde um pouco essa fome. Por quê? Porque era mais sede. Entende? Então, muitas vezes é interessante você ver se é isso mesmo, se é sede ou se é fome. Sempre tenta beber água para você tirar essa dúvida, né? E isso com certeza vai te fazer comer menos. Beleza? Já falei para você parar de consumir conteúdos de páginas no Instagram, né? Ou páginas em qualquer lugar que tenha comida, que te dê vontade de comer. Isso é óbvio, né? Tenta seguir pessoas que têm um estilo de vida fitness. Tenta moldar o seu ambiente para você ir de acordo com o que você quer. Você quer emagrecer? Cara, procura pessoas que estão tentando emagrecer, procura conteúdo que te ensina a emagrecer. Começa a se cercar desse ambiente, vai te ajudar muito mais do que você ficar vendo coisas antigas aí
restaurante, esse tipo de coisa, que só te dá fome, né? Ah, eu gosto de assistir MasterChef, preciso parar? Depende. Enquanto você assiste MasterChef, você fica com vontade de comer? Ou você come besteira? Não sei. Se come, tem que tomar cuidado. Outra dica que eu te dou é ter snacks que estejam dentro da sua dieta para você beliscar. Vou te dar um exemplo. Se você comer as batatinhas, os salgadinhos do mercado cheios de óleo, etc., você tem aí 500, 800 calorias comendo. Se você comer 25 gramas de pipoca, né, o milho estoura e dá uns 100 gramas de pipoca mais ou menos, mas se você comer 25 gramas de milho sem óleo, e existem maneiras de fazer, né, dá pra você fazer em vários lugares sem óleo, é fácil de achar na internet, você come 100 calorias. E é um baldão assim. Então, pô, é uma estratégia muito mais eficiente você comer pipoca do que você comer salgadinho, né? Claro que eu não estou falando das pipocas de micro-ondas cheias de gordura, manteiga, etc. Essa não é a ideia. São as pipocas mesmo, milho de pipoca, ok? Então, é uma estratégia para você. Escolha snacks que te façam comer menos calorias, ok? Então, isso é fundamental para te ajudar aí na dieta também. Beleza? Turma, ficou alguma dúvida até aqui? Eu acho que só de você adicionar qualquer uma dessas dicas aí que eu dei, com certeza, se você tem algum problema com fome noturna, vai melhorar. Agora, existem os casos de compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é fome noturna, são coisas diferentes. Compulsão, você começa a comer, você não seleciona a comida que você come tudo que você tem na sua frente. Se você, por exemplo, chega de noite e você tem vontade de comer doce, não é compulsão alimentar. São coisas diferentes. Beleza? A compulsão, geralmente a gente precisa de um acompanhamento para tirar a compulsão mesmo. Se você só tem as vontades, se você aplicar tudo que eu falei aqui, ou alguma coisa que seja, que encaixe na sua rotina, com certeza seus resultados vão melhorar. Beleza? Tranquilo, turma? Alguma dúvida? Podem mandar. Certinho? Então essa era uma das principais dúvidas que um dos principais problemas que eu recebia na minha consultoria aqui. Por isso que eu quis fazer essa aula, para esclarecer e para te dar algumas orientações para que você consiga também melhorar isso. Beleza? Lembrando que se você quiser treino, dieta e suporte com o meu acompanhamento, o programa DSD está com precinho de Black Week. Então aproveita que ele vai só até amanhã esse preço, depois ele vai voltar ao normal. Tá? Você vai ter tudo que você precisa, a plataforma, meu suporte, por menos de R$30 por mês. É só clicar no link da bio ou digitar Black aqui nos comentários que você vai receber no seu direct. Tá certo? Então é isso, turma. Muito obrigado e até a próxima.